Quem fala do Mengão é o meu parceiro Léo Pinheiro. Fala, Léo, manda aí. Fala, Lango Lango, chegando para falar do Flamengo, que entra em campo amanhã, 7 horas da noite, no estádio do Maracanã, para encarar o Bahia, sequência do Campeonato Brasileiro, e a equipe do técnico Renato Gaúcho entrando em reta final de preparação antes da decisão da Copa Libertadores. Agora, com chances mínimas de conquista do Campeonato Brasileiro, a competição continental é o foco absoluto do rubro-negro, que tenta recuperar alguns jogadores que estão lesionados para essa partida contra o Palmeiras, marcada para o próximo dia 27 desse mês, 5 horas da tarde, no Estádio Centenário, no Uruguai. Antes de embarcar, o Flamengo tem mais 5 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Além da partida de amanhã contra o Bahia, o Flamengo enfrenta no próximo domingo o São Paulo e depois pega Corinthians, Internacional e Grêmio. O Grêmio, o jogo adiado ainda do primeiro turno da competição, agendado pela CBF para o próximo dia 23 de novembro, a 4 dias da decisão contra o Palmeiras. Situação que gerou um incômodo no Flamengo por conta da proximidade com a data da grande final da competição continental. O técnico Renato Gaúcho, para a partida de amanhã contra o Bahia, tem alguns reforços. O meia Diego está recuperado e pode ser relacionado para o compromisso, e também o retorno do Andreas Pereira, que ficou de fora do último jogo do Flamengo contra a Chapecoense por conta de uma suspensão pelo 3º cartão amarelo. Meio-campo reforçado para o jogo de amanhã, e o técnico Renato Gaúcho preparando a equipe do Flamengo para a disputa da decisão da Copa Libertadores. Mais 5 jogos até lá, Lango Lango. Bahia, São Paulo, Corinthians, Internacional e Grêmio são os adversários do Flamengo até a decisão contra o Palmeiras. Relembrando, essa partida contra o Grêmio, agendada do primeiro turno da competição, que gerou uma insatisfação do Flamengo, porque o jogo foi marcado há 4 dias da grande final da Copa Libertadores. Mais um motivo para aumentar as rusgas entre Flamengo e CBF nessa reta final de temporada de 2021. Canta. Valeu, esse aí é o Léo Pinheiro com as informações do Flamengo aqui no Som na Transamérica. Vitor Costa, não dá mais pro Vasco subir, dá pro Flamengo ser campeão ainda ou não dá mais? Dá, e mesmo que não tivesse essa condição, o Flamengo teria a obrigação de jogar em outro astral, porque tem uma decisão de Libertadores vindo aí. A situação tá difícil porque o Atlético não tropeça, né? E o Flamengo tropeça. Então a distância, ela aumenta a cada rodada, mesmo com o Flamengo pagando os jogos que tava devendo. Tem esse jogo contra o Grêmio já marcado, e aí gerou essa insatisfação, que pra mim é uma grande bobagem. O Palmeiras também vai jogar um monte de jogos até a final da Libertadores. Todo mundo tem que cumprir esses jogos, né? E foi uma escolha do Flamengo, inclusive, disputar essas partidas depois, adiando, né? O Atlético, por exemplo, fez a escolha de jogar as partidas na hora das rodadas, né? No momento que a rodada estava marcada, não teve jogos adiados, o Flamengo escolheu diferente e agora vai ter que pagar fazendo essas partidas. Mas, cara, 11 pontos, com mais jogos à disposição que o Vasco, por exemplo. O Vasco só tem mais 5. O Flamengo tem 29 partidas, faltam 9. Isso. Perfeitamente possível acreditar. O Flamengo precisa continuar jogando e, mesmo que não conquiste o título, precisa voltar a vencer, né? Pra dar uma resposta pro torcedor e pra chegar em paz no jogo da Libertadores. O astral é diferente, cara. Você fez uma comparação entre o Vasco e o Flamengo. O Vasco tá num momento deprimente. São amistosos, são jogos fúnebres. O Flamengo não. Mesmo que o Flamengo perca as chances de ser campeão, o astral tem que estar lá em cima para que o time chegue preparado pro jogo contra o Palmeiras. Com certeza. E aí tem uma situação que é a seguinte, cara, eu vi o Henrique Fernandes, inclusive um excelente comentarista, né? Eu estava vendo o Bom Seleção Sport TV com o bom André Rizek. Um abraço pra galera do Sport TV, que hoje... completando 30 anos 30 hoje, anos, né? O canal, um grande abraço, né? Somos telespectadores também. E o Henrique Fernandes fez uma conta simples, cara. O Atlético vencendo todos os jogos em casa, ele tem 4 partidas ainda em casa no Campeonato Brasileiro. E conseguindo um empate, se eu não me engano, fora, o Flamengo só pode tropeçar uma vez. Ou seja, pro Flamengo ser o campeão brasileiro, cara, ele vai ter que dar uma arrancada de vencer todos os jogos aqui pra frente. Eu acho que é a maior. Mais que 2009. Sim. E muito mais que 2020. Porque é difícil. 2020, o Flamengo contou muito com a incompetência do São Paulo e do Inter. 2009 também. Também. E dos mesmos times da time Palmeiras, São né? Paulo, nessa disputa. Inter E Palmeiras, que era o líder do... Palmeiras era o líder, Palmeiras do Muricy Ramalho, né? sempre os mesmos. Mas o Flamengo teve também uma sequência de jogos em casa que foi muito competente, né? Sim. Aqueles jogos adiados, o Flamengo venceu praticamente todos. Então, o Flamengo foi muito competente, contou com o tropeço dos rivais. Esse Atlético, eu venho falando isso aqui... O recorte do momento é o seguinte, o Atlético não vacila, o Flamengo vacila. Esse é o recorte do momento. Sim.
Isso, se acontecer, o Atlético vai ser o campeão. O Atlético não me parece ser tão frágil. Vem falando isso aqui praticamente todos os dias. Como o São Paulo e Inter do ano passado. São Paulo do Diniz, que terminou o primeiro turno lá em cima, com muita tranquilidade. O Inter do Abel saiu chutado do Flamengo, embora seja um cara sensacional, de um currículo invejável. A saída dele do Flamengo foi muito traumática, né? Sim. Então, cara, eram dois times muito mais frágeis. Elenco os piores também, né? Sim, e o título chegou ao Flamengo, né? Sim. O Flamengo foi campeão mesmo sendo bem incompetente. Se o Flamengo for incompetente, como foi em 2020, o Flamengo não vai ser campeão, porque o Atlético não me parece tão frágil. 4 jogos em casa do Atlético. Corinthians hoje talvez o jogo mais difícil, porque depois Juventude, Fluminense e Bragantino. O Bragantino já com o olho na final da Sul-Americana. Esses 3 aí o Atlético Mineiro deve vencer, Tende a vencer os 3, ainda pega, por exemplo, o Atlético Paranaense e Bahia fora de casa. O Atlético Paranaense há 4 dias da final da Sul-Americana. Exatamente. Também. E galera, tem um confronto direto contra o Palmeiras, ok. E na última rodada pega o Grêmio. Palmeiras já rebaixado. Hoje o jogo marcado também para 4 dias antes da. E o Flamengo, Palmeiras é esse, né? E tá o Flamengo reclamando, vamos jogar contra o Grêmio 4 dias antes, pipipi, popopó. O Palmeiras tem jogo marcado contra o Atlético Mineiro, só isso. E o Palmeiras também é um concorrente ao título brasileiro, né? Esse chororô me incomoda muito. Mas a verdade é que eu não vejo o Atlético tropeçando. O maior problema do Flamengo hoje não é o Flamengo alcançar o Atlético, é o Atlético se permitir ser alcançado pelo Flamengo. E o Flamengo ganhar também, né? Também, mas eu acho que o Flamengo naturalmente vai emendar uma sequência daqui a pouco, cara. Você acha? Quando os jogadores voltarem, o time vai estar mais confiante, fatalmente vai vencer uns 3 ou 4 jogos. O problema é que não voltam agora já, né? Mas vão voltar durante a trajetória, né? O Bruno Henrique não voltou 100% ainda tá voltando. O Gabigol ainda tá voltando. Isso. Esses jogadores ainda estão pegando confiança de novo. É verdade, cara.